Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos caríssimos, esta noite de Natal, como a primeira noite de Natal, é tempo de adoração. Mais do que os cânticos, mais do que as luzes, importa que os corações adorem. E nós somos convidados exatamente a adorar nesta noite. Num mundo que deixou de reconhecer Deus, e muito menos ainda de o adorar, é necessário que nós crentes, que nos confessamos filhos de Deus, nos ponhamos de joelhos nestes dias e demos graças a Deus pelo dom do seu Filho, nascido para nós. A fim de celebrarmos dignamente este Santo Natal, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Depois deste tempo em que, durante o Advento, omitimos o Glória, associamos as nossas vozes, ou melhor, as nossas vozes, às dos anjos que cantam Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por elevados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Nesta Eucaristia da noite de Natal, recordamos a nossa irmã Conceição José Dioval. Senhor nosso Deus, que fizeste resplandecer esta santíssima noite com o nascimento de Cristo, verdadeira luz do mundo, concedei-nos que, tendo conhecido na terra o mistério desta luz, possamos gozar no céu o esplendor da sua glória. Ele, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar.
Multiplicastes a sua alegria, aumentaste o seu contentamento. Rejubilo na vossa presença com os que se alegram no tempo da colheita, como exultam os que repartem despojos. Vós quebrastes, como no dia de Madiã, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do opressor. Todo o calçado ruidoso da guerra e toda a veste manchada de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão pastos das chamas. Porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Teu o poder sobre os ombros e será chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu poder será enriquecido numa paz sem fim, sobre o trono de David e sobre o seu reino, para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça, agora e para sempre. Assim o fará o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Anunciai dia a dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória. Em todos os povos as suas maravilhas. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Alegrem-se os céus, exulta a terra, ressoa o mar e tudo o que ele contém. Exultem os campos e quanto neles existe. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Diante do Senhor que vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito. Caríssimos, manifestou-se a graça de Deus. Foste fonte de salvação para todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e ao desejo mudado para vivermos no tempo presente, com temperança, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós, para nos resgatar de toda a iniquidade e preparar para si mesmo um povo purificado, zeloso de boas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anuncio-vos uma grande alegria. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este primeiro recenseamento efetuou-se quando Quirino era governador da Síria. Todos se foram recensear, cada um à sua cidade. José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e da descendência de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região os pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz. E eles tiveram grande medo. Disse-lhes o anjo: não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador, que é o Cristo, Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste que louvava a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, dizia-vos no início da nossa celebração que este é um momento de adoração. E é aquilo que pretendemos fazer, a começar pela palavra que nos acaba de ser proclamada e a continuar depois na revelação do mistério que celebraremos na Eucaristia. Este Evangelho de São Lucas começa por nos descrever um contexto histórico no qual acontece exatamente o nascimento do Redentor. E é importante, precisamente para que possamos perceber que não estamos a falar de um mito, que não estamos a falar de um tema inventado, mas que estamos a falar de uma realidade histórica, num contexto histórico e numa intervenção de Deus na história dos homens. Aliás, a liturgia que celebramos esta manhã, hoje celebramos no domingo, o quarto domingo do Advento, nós contemplamos dois textos que de alguma maneira se explicam mutuamente. O de Samuel, que revelava o desejo expresso por o rei David ao profeta Natã, no sentido de edificar uma casa que fosse digna da glória de Deus. E ouvimos Deus revelar a Natã que ele próprio, Deus, tomaria a iniciativa de estabelecer uma morada definitiva no meio dos homens. David provavelmente não terá percebido a mensagem divina e esteve longe de a poder contemplar no seu tempo.
Passaram 10 séculos entre o relato de Samuel e a narrativa que ouvimos também no Evangelho desta manhã, do anjo Gabriel a Nossa Senhora, anunciando-lhe que o Espírito Santo, naquele mesmo momento, a cobriria com a sua sombra e dela havia de nascer o Salvador. Entre a celebração da manhã e a celebração desta noite, passou o tempo no qual a humanidade do Verbo, concebida no seio imaculado de Maria, foi dado à luz. E foi dado, como acabamos de ouvir, o relato, mais uma vez, do Evangelho de Lucas, num contexto histórico e num lugar concreto. E é muito importante que percebamos exatamente que este lugar onde Maria e José são acolhidos, diz-se aqui por não haver lugar na hospedaria. Não se tratava sequer de uma hospedaria. Aquilo de que se tratava era de um espaço amplo chamado sala e não hospedaria, com uma única porta por onde entravam as pessoas com os seus animais em que transportavam naturalmente os seus haveres, e depois, à volta da sala, havia uma espécie de um banco de rochoso onde as pessoas se acomodavam para descansar durante a noite. E era nessa sala que não havia espaço para José e para Maria, grávida e às portas de dar à luz. Na sala contígua onde as pessoas depois acomodavam os animais, foi aí que teve lugar exatamente o nascimento de Jesus. E isto é já profundamente significativo. Nós amanhã, na missa da tarde, vamos escutar o Evangelho de São João, onde São João diz que Jesus entrou no mundo, veio ao que era seu e os seus não o receberam. É já de alguma maneira prognóstico daquilo que vai ser a história real, quando Jesus não tem lugar na sala e Maria é obrigada a dar à luz num contexto bem mais incómodo e desconfortável. Mas isto queria dizer que aquele menino, e é curioso que também a descrição que se faz do recém-nascido, envolvido em panos ou em faixas, como queiramos dizer, era também já sinal daquele que era o seu fim último, daquele que seria crucificado e depois de morto, enrolado em faixas e sepultado. Aquela manjedoura e aquelas faixas eram já de alguma maneira prognóstico também daquele que seria o seu fim e daquela que seria a realidade de não acolhimento daquele que vinha ao que era seu e os seus não o acolheram. Talvez como nunca hoje, a cultura e a sociedade e o mundo em que vivemos é o que melhor descreve exatamente este quadro cultural. Veio, continua a vir, vem ainda hoje. Chega aos corações dos homens ainda hoje, se eles se abrem e se aqueles que o anunciam têm uma vida suficientemente rica de sinais e das manifestações da sua presença para o anunciar. E muitas vezes continua a acontecer exatamente que os seus, aqueles ao seio dos quais ele veio para salvar, não o receberam. Mas nós estamos aqui porque o recebemos, porque o acolhemos, provavelmente indignos, provavelmente pobres, provavelmente até incapazes de corresponder com plena generosidade aos dons que recebemos. Mas na humildade da nossa condição, da fragilidade da nossa humanidade, procurámo-lo. Provavelmente, precisamente porque o encontramos, estamos aqui ainda hoje. E porque o encontramos, decidimos não o abandonar. E acreditamos que nem sequer as nossas fragilidades são um impedimento para que ele se deixe encontrar e, sobretudo, para que ele se manifeste profundamente
no seu amor e na sua misericórdia infinitas para conosco. Por isso dizia no princípio, e faz todo o sentido, estamos aqui para o adorar, para o reconhecer como o único Senhor e Deus que veio ao nosso encontro, libertar-nos do pecado e da morte e restituir-nos à vida que tínhamos perdido através do pecado de Adão. Como dissemos no prefácio da missa desta manhã, que era sobretudo alusivo a Maria, aquilo que perdemos em Eva foi-nos restituído em Maria. E Maria é exatamente aquela que oferece, ao anúncio dos anjos que faz vir os pastores a adorar o menino, oferece o seu Filho Deus e o apresenta exatamente como o dom de Deus para toda a humanidade. Talvez nós representemos hoje, sobretudo, aqueles pastores pobres, aquela classe social que nem esse nome lhe era atribuído na cultura de então. Eram pessoas que não se recenseavam, curiosamente. A maior parte das pessoas vinha a Belém, vinha à cidade, que lhe dizia respeito, para se recensear. Mas havia sempre aquelas franjas da sociedade que não constavam sequer dos recenseamentos, porque não tinham sequer a condição de reconhecimento social da sua existência. Não habitavam nem nas cidades, nem nas aldeias, habitavam nos campos e guardavam os rebanhos. E é curioso que seja exatamente a estes que os anjos se manifestam, que os anjos convidam e chamam a vir ao encontro daquele que acabava de nascer e de vir ao que era seu, e são exatamente estes a quem ninguém considerava, que deixam a sua comodidade noturna de guarda do rebanho para vir ao encontro daquele menino que vão encontrar numa manjedoura envolvido em panos. Somos nós os pastores de hoje. Somos nós aqueles que provavelmente somos os últimos. Até mesmo provavelmente à face da cultura e dos nossos contemporâneos, aqueles que ainda continuamos a acreditar em realidades que já não têm qualquer tipo de sustentação, nem científica, nem histórica, nem outra. Mas nós aceitamos esta condição pobre, aceitamos esta condição por muitos considerada indigna e desprezível. E estamos aqui, mais uma vez, repito, para adorar, para dizer que o nosso coração continua a tentar a fidelidade de o seguir, de o amar, de o adorar e de lhe reconhecer nele, que é Filho, a paternidade de Deus. Vamos pedir ao Senhor, nesta noite de Natal, que nos torne dignos presépios atuais deste menino que nasceu em Belém. E tal como aos pastores, aceitemos que hoje os anjos nos anunciem mais uma vez que o Senhor nasceu e que quer servir-se de nós para anunciar a sua vinda e o mistério da sua salvação. Provavelmente Deus sabe como usar esta matéria-prima incapaz e inútil, que muitas vezes somos nós, mas que na condição de filhos de Deus que nos foi dada através do batismo, temos todas as condições para poder manifestar, se assim quisermos, a glória de Deus que brilha exatamente na luz que irradia daquele menino acabado de nascer, precisamente para nos salvar. Que o Senhor nos ajude a viver o Natal nesta condição de humildade, de pobreza e, sobretudo, de grande disponibilidade interior para acolher o dom salvífico que Jesus Cristo nos veio trazer. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas,
e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimas irmãs e irmãos, na hora em que a boa nova anunciada pelos anjos leva a alegria ao coração de tanta gente, oremos por toda a humanidade e digamos com toda a confiança: iluminai, Senhor, a terra inteira. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, e por todos os fiéis que celebram este Natal, para que sintam grande alegria em seus corações. Oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos exilados, refugiados e sem abrigo, para que encontrem nesta noite de Natal quem lhes abra a porta e estenda as mãos. Oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos que sofrem por causa da violência e pelas vítimas de toda a escravidão, para que o Príncipe da Paz lhes revele, se lhes revele. Oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelas famílias que nesta noite de Natal não têm pão, nem casa, nem amor, para que sintam a presença de Deus menino. Oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial, para que o Filho que nos foi dado nesta noite nos torne acolhedores e generosos. Oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Deus nosso Pai, que nesta noite fizeste nascer da Virgem Mãe o Salvador prometido há tantos séculos, por vossa bondade, dai-nos a graça de o reconhecermos em cada homem, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão, vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor. Sejam as nossas ofrendas, Senhor, dignas do mistério do Natal que hoje celebramos. E assim como o vosso Filho, feito homem, se manifestou como Deus, também esses frutos da terra nos tornem participantes dos dons divinos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, sejamos arrebatados ao amor que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a noite santíssima em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrei-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Arcebispo Francisco José e todos os ministros sagrados. Lembrei-vos, Senhor, da vossa serva Conceição José de Oval, que, configurada com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Lembrei-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Brás, nosso padroeiro, e todos os santos, que desde o princípio do mundo foram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso sempre o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: dou-vos a minha paz, deixo-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos dais a alegria de celebrar o nascimento do nosso Redentor, dai-nos também a graça de viver uma vida santa, a fim de podermos um dia participar da sua glória. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus de bondade infinita, que dissipou as trevas do mundo com a encarnação do seu Filho e fez resplandecer nesta santa noite, com o seu nascimento glorioso, afaste de nós as trevas do pecado e ilumine os vossos corações com a luz da sua graça. Amém. Deus, que enviou os anjos para anunciarem aos pastores a grande alegria do nascimento do Salvador, encha de alegria as vossas almas e faça de vós mensageiros do seu Evangelho. Amém. Deus, que pela encarnação do seu Filho reconciliou consigo a humanidade, vos conduza e vos conceda o dom da sua paz e do seu amor, e vos torne um dia participantes da Igreja Celeste. Amém. E a todos nós abençoe Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos, aproveito para desejar a todos uma santa noite de Natal e faço votos que verdadeiramente cada um de nós se torne um presépio vivo, que anuncie a mensagem que acabamos de celebrar no mistério da encarnação de Cristo, Filho de Deus e nosso Salvador. Um santo Natal para todos vós e para as vossas famílias. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.